Olá pessoal, boa tarde. Vamos dar continuidade e finalização da disciplina de biossegurança odontológica e vamos dar continuidade iniciando onde nós paramos, que foi em acidente pé-furo cortante. Então, nessa parte da disciplina, nós vamos entender quais são os tipos, quais são os acidentes pé-furo cortante, quais são as medidas, as condutas que nós, como profissionais da área de saúde, devemos obter mediante uma situação de um acidente de trabalho, como, por exemplo, um acidente pé-furo cortante. O acidente de trabalho ele pode ser não somente pé-furo cortante, mas também por meio de mucosas, né, exposição da mucosa, respingos, cair nas mucosas nasais, orais e na mucosa ocular. Então vamos lá. Protocolo de atendimento de acidente de trabalho. Então, antes da gente entender como vamos proceder diante de uma situação de acidente de trabalho, precisamos compreender os tipos de exposições que existem. Dentre as exposições, tem-se a percutânea, em mucosa e em pele não íntegra. As exposições percutâneas são aquelas lesões provocadas por instrumentos perfurantes e ou cortantes, como por exemplo agulhas, bisturis e vidrarias. Então, eu acabei de manipular um instrumento que é perfuro-cortante, como agulha, bisturi ou outras vidrarias, e esses instrumentos tiveram contato com o paciente. Se teve contato com o paciente e o profissional se perfurou, ele vai estar diante de um acidente de trabalho. Nesse caso, um acidente perfuro-cortante por meio de exposição percutânea. As exposições em mucosas são aquelas em que ocorre respingo, como eu falei lá no início, em olhos, nariz ou boca. Um respingo de saliva ou de um outro conteúdo, podendo ele ser sangue do paciente. Respingar nos olhos, nariz e boca, vamos estar diante de uma exposição em mucosa. E exposições em pele não íntegra, que é o contato com pele com dermatite, feridas abertas, mordeduras humanas, consideradas como exposição de risco, quando envolverem a presença de sangue. Muito para quem trabalha com odontopediatria, né, na qual a criança, o paciente pediátrico, ele pode provocar uma lesão de mordedura no dedo, na mão do profissional, e isso vai ser considerado um acidente de trabalho, nesse caso mordedura humana, e acaba sendo uma exposição em pele não íntegra. Nesses casos, tanto o indivíduo que provocou a lesão quanto aquele que foi lesado devem ser avaliados. Então, primeiro passo do nosso protocolo diante dessas situações de acidentes de trabalho, vamos entender o passo a passo, o que é que nós devemos fazer. E, em primeiro lugar, é não se desesperar. Se acontecer um acidente de trabalho, em primeiro lugar, é manter a calma, porque por mais que nós tenhamos todo o cuidado do universo com a questão da biossegurança, com tudo que nós já conversamos, tudo que nós já aprendemos em relação a EPI, os equipamentos que devemos utilizar, a touca, óculo, máscara, é, luvas e todo o trabalho que nós tivermos durante a manipulação dos instrumentais, seja em auxiliar um procedimento, seja na lavagem do instrumental, mas se porventura vier a acontecer um acidente de trabalho, um acidente, né, em pérfuro cortante ou não, em primeiro lugar devemos manter a calma, porque todos nós, mesmo tomando essas medidas, estamos susceptíveis, estamos vulneráveis a essa situação, né? É um risco que diminui quando nós tomamos as medidas de biossegurança, o risco diminui, mas o risco ainda é existente. Então, se acontecer, em primeiro lugar, é manter a calma, não se desesperar, porque nós temos umas medidas, né, um protocolo a ser feito para que venhamos evitar qualquer tipo de contágio vinda do paciente. Então, nós temos 2 horas para agir, porque, segundo o Ministério de Saúde, as quimioprofilaxias contra HBV e HIV devem ser iniciadas até 2 horas após o acidente. Em casos extremos, pode ser realizada até 24 a 36 horas depois. Então, o que ele quer dizer aqui nesse primeiro ponto é que, diante de uma situação, de um acidente de trabalho, nós temos 2 horas para agir. Como? Primeiramente, devemos ser encaminhados e também encaminhar o paciente para um centro de referência. No nosso caso, aqui em Salvador, é o Hospital de Referência, o Couto Maia, né, que é o centro mesmo de referência de doenças infecto-contagiosas. E lá nós vamos ter todo um atendimento, né, toda uma avaliação, exames que vão ser feitos tanto conosco como conosco no caso, que Deus nos livre e guarde, mas com o profissional, né, que for passar por essa situação, tanto com o paciente.
E lá, diante da situação do paciente e da decisão do profissional de saúde que foi acometido pelo acidente, como o profissional, no caso vai ser um médico infectologista, vão chegar à conclusão e à decisão se vai ser necessária a utilização de quimioprofilaxias contra o HBV e o HIV, que o HBV são as hepatites, e o HIV todo mundo já conhece, né? O vírus responsável pela AIDS. Então, essas quimioprofilaxias, nós podemos lançar mão delas diante do acidente de trabalho. O que é uma quimioprofilaxia? É tomar a medicação geralmente por 28 dias, né? O profissional, ele toma a medicação por 28 dias e aquilo ali vai diminuir as chances, né, em um nível bem elevado, vai diminuir essas chances do profissional contrair um tipo de doenças, um tipo de vírus, no caso do HBV e do HIV. Então, essa quimioprofilaxia, se for o caso, se for necessário o profissional tomar, ele deve ser iniciado até 2 horas após o acidente. Nos casos extremos, pode ser realizado, né, até 24 a 36 horas depois, pode-se até aguardar um pouco mais, se necessário. Mas, em primeiro lugar, o que é que nós devemos fazer? Manter a calma, não se desesperar, respirar fundo, confiar em Deus que tudo dá certo no final. E em seguida, lavar exaustivamente a região que foi perfurada ou a região que teve um contato com uma substância, com o conteúdo do paciente. Pode ser os olhos, pode ser a sua própria boca, né? Pode ser a região do nariz, se respingar alguma gotícula de saliva ou de sangue nessas regiões, ou se perfurar a pele, o dedo, a mão, enfim, cair algum instrumental no pé. O que é que devemos fazer? Lavar abundantemente essas regiões com água e sabão. No caso dos olhos, não se usa sabão, né? O preferível utilizar o soro fisiológico ou água em abundância. Mas para regiões que foram perfuradas, lavar bastante com água corrente e sabão, o ferimento, né, ou a pele exposta ao sangue ou fluido orgânico. Lavar a mucosa com soro fisiológico ou água em abundância, nesse caso aqui ele está se referindo à mucosa ocular, né, se for um respingo nos olhos, e não provocar maior sangramento do local ferido e não aumentar a área lesada. Isso é um ponto importante porque muitas pessoas fazem automaticamente, se perfurou, se feriu, aperta a região que foi o dedo, por exemplo, né, que teve o contato, a perfuração, e aquilo permite com que o contágio ele seja maior até. O risco de transmitir um vírus, uma doença, vai ser maior porque você está expondo mais o seu sangue, vai jogar ele para fora e aquilo vai permitir a entrada de micro-organismo, entrada de vírus, de bactérias, enfim, seja o que for. Então, não é ideal fazer esse apertamento, né? Apertar, espremer o dedo, espremer a mão, a região que foi ferida, isso não é o indicado. Por mais que as pessoas achem que deve ser o ideal, mas não é. O uso também de antissépticos tópicos do tipo PVPI ou álcool 70 pode ser adotado, tá? A gente pode lançar a mão ali de lavar também, aplicar um álcool 70 ou PVPI no local da região. Só não é recomendada a utilização de agentes cáusticos ou injeções de antissépticos, certo? Agentes cáusticos, por exemplo, que vão provocar uma irritabilidade, não é indicado a utilização do hipoclorito de sódio, água sanitária, por exemplo. Não, no máximo, água, sabão, água corrente, lava bem. Se quiser lançar a mão do PVPI ou do álcool 70, também pode. Mas nada de outros tipos de substâncias e nem de injeções antissépticas, tá? Logo em seguida, ir imediatamente ao centro de referência no atendimento de acidentes ocupacionais com material biológico e nesse local deverá ser comunicado o fato ao técnico de segurança do trabalho, vai se preencher o inquérito de notificação e emitir o CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Então, o que ele quer dizer aqui é que logo em seguida, depois de tomar essas medidas imediatas de lavagem, né, da região, da ferida, vamos ser direcionados para o centro de referência, que no nosso caso aqui em Salvador, como eu citei, é o Hospital Couto Maia, que é o maior ponto de referência de doenças infectos contagiosas. E lá nós vamos fazer todo o protocolo, né? Vamos comunicar ao técnico de segurança do trabalho o que aconteceu, o ocorrido, que foi um acidente de trabalho, vai se preencher o inquérito e notificação e vai emitir o CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. O ideal é que tanto o acidentado, ou o profissional, né, e as condições do acidente elas sejam avaliadas por uma equipe multiprofissional. E em seguida vão ser solicitados tanto para o paciente fonte, ou seja, aquele paciente que foi o responsável no sentido de
utilizamos o instrumental nesse paciente, né? E foi com o instrumental desse paciente que houve a perfuração, que houve o acidente. Então, esse paciente é chamado de paciente fonte. Então, vão ser solicitados tanto exames para o paciente fonte, como também para o funcionário exposto, que no caso é o profissional de saúde. E quais são os tipos de exames, né, que são solicitados? Nós vamos ver aqui, que é o ELISA anti-HIV, HBsAg, anti-HBC total, anti-HBs e anti-HCV, são os principais. Podem ser solicitados outros tipos de exame, como sífilis, entre outros, podem, né, HTLV pode, mas esses aqui são os principais que são pedidos lá no momento no momento, né, que é feita toda uma avaliação no centro de referência. Então, o ELISA anti-HIV, como o próprio nome já fala, é um exame que vai detectar a presença do vírus HIV, responsável, né, pela doença AIDS. O HBsAg é uma substância que está presente na superfície do vírus da hepatite B. E ela pode ser detectada tanto em exame de sangue, né, de pessoas infectadas. Assim, esse exame, o HBsAg, se der positivo, indica que a pessoa está infectada pelo vírus da hepatite B. Então, foi solicitado lá o HBsAg. O HBsAg, isso é o quê? Uma substância que está presente lá no vírus da hepatite B. Se der positivo ou reagente, vai significar que a pessoa está infectada pelo vírus da hepatite B. Já o anti-HBC é um anticorpo específico contra o vírus da hepatite B. Esse anticorpo ele não vai proteger contra a hepatite, né? A presença do anti-HBG indica apenas que a pessoa teve um contato com o vírus, podendo ser uma infecção passada ou atual. Então, se no exame foi solicitado anti-HBC, deu lá, né, que deu presente ou positivo, isso significa dizer que a pessoa tem um anticorpo específico da hepatite B. Então, significa o quê? Que a pessoa pode estar em uma infecção presente, uma infecção atual, ou pela presença desse anticorpo, ela pode já ter sido infectada no passado e o anticorpo ele está ali e permaneceu. O anti-HBC, ele nos traz esse resultado. Já o anti-HBsAg é o exame que é utilizado para verificar se as pessoas estão imunizadas contra o vírus da hepatite B. Né? Geralmente a presença do anti-HBsAg é interpretada de que forma? Como o paciente que teve uma recuperação, teve o contágio, a doença, né, a hepatite B, mas ela se recuperou, então ela vai ter lá o anti-HBsAg, né, que vai verificar se a pessoa foi imune por meio da recuperação da doença ou por meio da vacina, que nós sabemos que existe a vacina contra a hepatite B. Então, aquelas pessoas que foram vacinadas, seguiu todo o protocolo, geralmente são 3 doses, né, para a hepatite B, seguiu todas as doses certinho, faz-se o teste. Qual é o teste que a gente faz para saber se somos imunes à hepatite B ou não? É justamente esse, o anti-HBsAg. Se ele der lá reagente, se der positivo, né, geralmente vem a quantidade, né, dos anticorpos, significa dizer que a pessoa está imune à hepatite B, seja por meio de uma recuperação, no caso a pessoa já teve a hepatite B e se recuperou, ela vai ficar para sempre ali com o anticorpo da hepatite B, ou seja por meio de vacinação, certo? E o anti-HCV é para detectar a presença do vírus da hepatite C. Esse vírus da hepatite C já não tem vacina, apenas da hepatite B. Caso o paciente se negue a fazer os exames, devemos registrar o fato na ficha de notificação do acidente e tratar o caso como fonte desconhecida. Então, a gente pode se deparar com essa situação do paciente não querer ir ao centro de referência, não querer fazer esse acompanhamento, querer fazer os exames e ele está no total direito dele. É ruim para nós, porque nós não ficamos, né, frente da situação, sabendo se o paciente tem algum tipo de doença, algum tipo de infecção, algum tipo de vírus, enfim, mas ele tem o direito de se recusar e ninguém pode forçar ninguém a fazer algo que não queira. Então, nós vamos proceder o caso sozinhos, né? Nós no caso, Deus livre e guarde falar nós, mas a pessoa, né, que foi contaminada, a pessoa que foi não contaminada, que nem sempre a perfuração vai gerar uma contaminação, só se o paciente tiver alguma doença, mas a pessoa que sofreu uma perfuração, se o paciente negar,
em ir, né, para o local, para o centro de referência, esse profissional ele vai sozinho e procede com todo o protocolo. E no caso nós vamos identificar como fonte desconhecida, já que o paciente ele não quis se apresentar. Então, encaminhar o profissional para a avaliação sorológica, devendo ser submetida à testagem, né? Então, faz um teste rápido, exame, como a gente já conversou, né? O HIV, ELISA anti-HIV, para as hepatites, HBS-AG, anti-HBC total e anti-HBS, e anti-HCV para a hepatite C, tá? Então, a continuidade do acompanhamento clínico, sorológico e psicológico, se necessário, dos profissionais, eles também podem ocorrer. A gente faz, no primeiro momento ali, naquele primeiro instante, os exames, o teste rápido, mas esse acompanhamento do profissional, ele deve ser feito aí pelo tempo que for necessário. Tanto o acompanhamento clínico, o sorológico, feito exames de 3 em 3 meses, né? Primeiro se faz com o exame com 1 mês, depois com 3 e pode solicitar depois com 6 meses para verificar que realmente está tudo ok. Às vezes é necessário também um acompanhamento psicológico, né, se necessário, porque muitas vezes acaba abalando o profissional, deixando ele preocupado, né, diante daquela situação. Então, a hepatite B, né, a sorologia no momento do acidente, que a gente faz esse exame, 3 meses depois e 6 meses também após o acidente. Já para a hepatite C, faz-se a sorologia, quando fala sorologia é o exame, tá, gente? Faz-se lá a sorologia no momento também do acidente, 3 meses depois e 6 meses também após o acidente. E para HIV, também faz no momento do acidente, 1 mês, 3 meses e 6 meses também após o acidente. Esse é o tipo, né, de acompanhamento sorológico. Todos os casos de acidente com material biológico devem ser comunicados por meio da comunicação de acidente de trabalho e ao Ministério da Saúde por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, conforme previsto na Portaria 777 do Ministério de Saúde. Então, esses casos eles precisam ser comunicados, precisam ser notificados ao CAT, que nada mais é do que a comunicação de acidente de trabalho, né? E ao Ministério também da Saúde. Vamos falar um pouquinho agora sobre imunização. Os profissionais de saúde estão sob risco constante à exposição de doenças contagiosas. Então, isso não é mais novidade, né, para nós que somos profissionais de saúde, cirurgiões dentistas, auxiliares, técnicos em saúde bucal. Estamos constantemente, né, em exposição a essas doenças contagiosas, tomando as medidas ou não. O risco ele é existente, a exposição ela é constante. E a vacinação ela faz parte, né, da vida do profissional de saúde. É extremamente importante fazer esse controle e prevenção de infecções, tanto para nós mesmos, né, os profissionais, como também para os pacientes, né, porque tanto um paciente pode contaminar um profissional, como o profissional também pode contaminar o paciente, certo? Claro que o risco é bem menor, quem está mais exposto são os profissionais de saúde, mas o inverso também pode acontecer. E a normativa do Ministério do Trabalho, NR32, exige que o profissional de saúde esteja com sua imunização em dias. Então, não é escolha, eu quero ou eu não quero me vacinar. Por mais que você goste ou deixe de gostar, é uma exigência, uma normativa da NR32, que todo profissional de saúde ele esteja com a sua imunização em dias, tá? Quais são os tipos de vacinas? Acredito que na aula mais lá para frente vai falar sobre isso, mas principais vacinas que devemos tomar, né? Profissional de saúde, vacina da hepatite B, vacina da gripe, né? H1N1, é importante também a vacina do tétano, contra o tétano, e as vacinas que vão acontecendo também a cada ano, devido a um surto. Por exemplo, esse ano nós tivemos o surto do sarampo, então, no caso foi ano passado, aí veio logo em seguida aquela conscientização para a vacinação, toda aquela comunicação, né, para a vacinação do sarampo, contra o sarampo. Então é importante que todo profissional de saúde esteja atento, ligado a isso e venha buscar a sua própria prevenção. Logo embaixo fala aqui das vacinas, né?
na rede pública que estão disponíveis são a hepatite B, a influenza, né, que é a da gripe H1N1, a tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, a dupla, que é a difteria e tétano. E agora vamos falar sobre higiene oral, tá? Então a gente acabou a nossa parte de acidentes com cortantes, exposição com conteúdo do paciente, o que é que devemos fazer diante dessa situação e frisar aqui essa parte importante, imunização. Quem não tinha as suas vacinas em dias, quem não ligava muito para isso, a partir de hoje precisa ligar, porque a partir de hoje vocês são profissionais de saúde, nunca esqueçam isso. Então é muito importante. Vamos falar agora um pouquinho de higiene oral, já estamos no final da aula. E o que seria a higiene oral? Uma das medidas mais importantes que pode ser adotadas para manter os dentes, né, e gengivas saudáveis, isso não é novidade. Manter uma boca saudável é importante para a saúde geral e sistêmica, porque, como já se diz a frase, a saúde começa pela boca. Então não adianta querer cuidar de todo o corpo e achar que a boca é um complemento fora do corpo, é algo que está desconexo do corpo. Não, a boca está presente no corpo e ela faz parte da saúde. A gente precisa começar essa saúde pela boca, porque se não tivermos uma saúde boa, uma higiene boa oral, isso pode acarretar diversos problemas sistêmicos, diversas doenças que foram originadas pela cavidade oral, né? Então, os cuidados diários preventivos, tais como a boa escovação, uso correto do fio dental, ajuda a evitar que os problemas dentários se tornem mais graves. Devem ter em mente que a prevenção é a maneira mais econômica, menos dolorida e preocupante de se cuidar da saúde bucal e que ao se fazer prevenção estamos evitando o tratamento de problemas que se tornariam graves. Ou seja, algo que muitas pessoas também deixam de lado é a prevenção. E a prevenção é o que há de mais importante na odontologia, porque a prevenção, como o próprio nome já fala, ela vai prevenir com que a pessoa ela venha sofrer, né, doenças advindas da cavidade oral, né, que poderia se tornar grave. Então, o que seria a prevenção? Ir constantemente, né, fazer uma visita pelo menos de 6 em 6 meses, 2 vezes ao ano ao dentista. E isso vai evitar com que muitas doenças sejam geradas, como a doença da cárie, a doença gengival, gengivite, periodontite, tá? Então, é muito importante a parte da prevenção, que é pouco falada e é a mais importante, né? Prevenir, como todo mundo já conhece, é melhor do que remediar. Então, como é que nós devemos manter os dentes limpos? Existem algumas medidas muito simples que nós podemos tomar para diminuir os riscos de desenvolvimento das doenças orais, como cárie, gengivite e outros problemas. Escovar bem os dentes e usar o fio dental, né, diariamente. Existe também uma técnica para a passagem do fio dental e para o movimento de escovação. E pelo menos que essa escovação seja 3 vezes ao dia, pelo menos, isso é o mínimo. E a passagem do fio dental pelo menos uma vez ao dia, pelo menos, principalmente antes de dormir. Ingerir também alimentos balanceados e evitar comer entre as principais refeições são uma das medidas também que podem evitar com que doenças como a cárie, por exemplo, elas venham surgir, tá? Porque tem muitas pessoas que têm uma dieta, uma alimentação muito rica em carboidrato. E essa dieta rica em carboidrato, ela pode proporcionar uma chance maior de desenvolver cárie do que uma pessoa que não tem uma dieta tão cariogênica, né? Uma dieta que a gente chama de uma dieta... esqueci a palavra agora. Sim, uma dieta rica em carboidratos, exatamente. Então, claro que esse não é a principal causa da doença cárie, porque a cárie é uma doença multifatorial, ou seja, tem vários fatores que geram a cárie. Dentre esses fatores, nós temos o hospedeiro, que é a própria pessoa, né, o dente da pessoa, as características, a anatomia daquele dente. A dieta dessa pessoa é uma das causas também de se gerar cárie. E o tempo. É necessário também um tempo que aqueles resíduos de alimento permaneçam em boca para que venha acidificar, venha causar a erosão e, consequentemente, a cárie, certo? Então, é uma doença multifatorial. Existem várias causas que levam a isso. Não só uma dieta rica em carboidratos, em açúcares. Mas faz parte e se evitar é melhor.
Usar produtos de higiene bucal, como creme dental, que contenham flúor, escova de cerdas macias e enxaguante bucal. E uma pergunta que a gente ouve muito é quando é que se deve implementar, quando é que se deve incrementar o flúor na criança. A partir do primeiro dente que rompe na cavidade oral, já é uma recomendação da Associação de Odontopediatria. Né, já pode se utilizar mesmo aquelas cremes dentais, não precisa nem ser creme dental infantil, pode ser o creme dental de adulto mesmo. A questão é que a diferença está na quantidade daquele creme dental. Obviamente, para um bebezinho de 6, 7 meses, que é mais ou menos a idade que começa a romper o primeiro dente na cavidade oral, obviamente nós não vamos utilizar aquele mundaréu de creme dental, que até mesmo para o adulto não é recomendado. O recomendado para a criança, né, principalmente um bebezinho, é melar, dar uma meladinha só, né, como se fosse menor que um tamanho de um grão de arroz. E à medida que a criança vai crescendo, a gente pode aumentar um pouquinho essa quantidade, mas que não seja muito. Para o adulto, por exemplo, a quantidade de ideal é do tamanho de um grão de ervilha. Mas a inserção do creme dental com flúor é a partir do primeiro dente que rompe na cavidade oral. Não precisa esperar 1, 2, 3, fazer 5 anos para utilizar o creme dental. O ideal é o creme dental com flúor porque é o único componente que de fato vai agir protegendo os dentes contra a cárie. Né? Usar sempre escova de cerda macias e enxaguante bucal é também um recurso auxiliar, não principal, mas é auxiliar para quem gosta de enxaguante, pode utilizar os colutórios, né? E vamos para a técnica de escovação e fio dental. Então, a técnica mais utilizada para escovação é essa técnica no qual nós fazemos, para cada região do dente, a gente faz um movimento específico. Então, primeiro ponto é abrir a boca, certo? Porque muita gente fecha a boca e quer escovar os dentes superiores junto com os inferiores, boca fechada, e dessa forma a escova ela não consegue alcançar todas as faces, todas as partes do dente e a higienização não é eficaz. Então, o primeiro ponto é abrir a boca e escovar primeiro os dentes de cima e depois os dentes de baixo. Então, primeiramente, como mostra aqui nessa primeira imagem, né, colocar a escova em um ângulo mais ou menos de 45 graus em relação à gengiva, um pouco inclinada, e movimentar a escova afastando-a da gengiva. Então, esse movimento é como se fosse um movimento parecido com de movimento circular, como se estivesse desenhando bolinhas. Para a criança eu ensino, né, como se fosse desenho de bolinha. Então, movimentos circulares em toda a face vestibular, ou seja, toda a parte da frente dos dentes. Logo em seguida, na parte de trás, escovar delicadamente essas partes internas e externas de mastigação de cada dente com movimentos curtos de trás para frente. Eu prefiro ensinar de baixo para cima ou de cima para baixo. Se for nos dentes inferiores, é de baixo para cima. Se for nos dentes superiores, é de cima para baixo. Na parte interna, com um movimento de varredura, como se estivesse varrendo a parte interna dos dentes. E na parte oclusal, onde nós mastigamos, também a escova com movimento de esfregar, de vai e vem. E, por fim, escovar a língua para remover as bactérias que estão presentes, né, no dorso da língua e purificar o hálito, porque a maior causa de halitose ou mau hálito é por conta de bactérias da saburra que fica aderida na língua. E a saburra nada mais é do que o acúmulo, né, de escamação de células da boca, com acúmulo de bactérias e acúmulo de resto de alimento. E quem não higieniza a língua cria aquela saburra, aquela crosta mesmo em cima do dorso da língua, provocando uma halitose ou mau hálito. E o fio dental, use aproximadamente 40 centímetros de fio, deixando um pedaço livre entre os dedos. Siga com cuidado as curvas dos dentes. Assegure-se de limpar além da linha da gengiva, mas não force demasiado o fio contra a gengiva. O que ele quer dizer é que ao introduzir o fio dental, nós precisamos levar esse fio para um pouquinho dentro da gengiva, que a nossa gengiva no início, que se chama margem gengival, ela tem um folgamento, ela é um pouco folgada, permite com que a gente insira um fio dental, por exemplo, sem machucar, sem sangrar. Então, se sangrou é porque não é por causa do fio, mas é porque está inflamado. Mas, via de regra, o fio dental precisa entrar lá um pouquinho dentro da gengiva, fazer um movimento de vai e vem e retirar a sujeira para fora, tá? E eu falando um pouquinho de cárie dentária, cárie dentária, nós temos alguns estágios da cárie, né? A cárie, ela
Tem um estágio inicial, avançado e um estágio que é mais avançado ainda, que acaba comprometendo a polpa, né? Um comprometimento pulpar. Então, inicialmente, nós vamos ver isso mais detalhadamente na matéria de anatomia, mas só para dar um início, né? A cárie, ela dá início, geralmente, no esmalte, que é a primeira camada do dente. Logo em seguida, abaixo do esmalte, nós temos a dentina. Quando atinge a dentina, essa parte amarelada, né? Primeiro esbranquiçado, é o esmalte, logo abaixo a dentina. E mais internamente, rosa, é a polpa. Então, ela se inicia geralmente no esmalte, logo na segunda imagem ela já mostra que está avançada, indo para a região mais interna, que nós chamamos de dentina, e quando atinge a polpa, que é o nervo que fica lá dentro do dente, né, que eu costumo chamar do coração do dente, porque é ele que dá a vitalidade ao dente, pois por dentro da polpa, por dentro do canal radicular é que passam os vasos, passam nervos, né? Nós já estudamos isso também em anatomia de cabeça e pescoço, que existem nervos que inervam, né? Passa por dentro da polpa, inervam os dentes, e isso é o que dá a vitalidade pulpar, porque ele possui vasos sanguíneos. Então, se a cárie atingir a polpa, o dente ele necrosa, o dente morre. E é nesse estágio, né, que nós precisamos entrar com um tratamento de canal. Apenas uma restauração não é o suficiente, mas sim o tratamento endodôntico, no qual se remove essa polpa necrosada, a polpa infectada, substitui por um material obturador e logo em seguida uma restauração coronária. Nós vamos falar isso mais adiante com mais detalhes aprofundados na próxima matéria, tá? E uma outra doença que pode acometer a cavidade oral, a principal delas é a cárie dentária, mas logo em seguida nós temos as doenças periodontais ou doença gengival. Então, a inflamação gengival, como a maioria das pessoas já conhecem, inicialmente ela se chama gengivite, no qual há um acúmulo de placa bacteriana, né, inicialmente na borda gengival, ao redor dos dentes, e essa inflamação gengival, ela vem como características, como sinais iniciais, sangramento, inchaço, né, começa a demaciar, criar edema na gengiva, pode sair secreção purulenta, dor, vermelhidão, tudo isso são sinais da inflamação gengival inicial chamada de gengivite. À medida que essa inflamação vai progredindo, se não fizer o tratamento corretamente, não melhorar os hábitos de escovação, de higienização, à medida que vai permanecendo essa doença, ela vai aumentando, ela vai progredindo, e a progressão da doença se chama periodontite. É quando a inflamação não atinge apenas a gengiva, mas começa a atingir os tecidos periodontais. Os tecidos periodontais nada mais são do que os tecidos que estão ao redor do dente, como ligamento periodontal, cemento, osso alveolar, o osso que fixa o dente, ele faz parte do tecido periodontal, que é o tecido de sustentação ou tecido de fixação do dente. Então, dentre essas estruturas que fazem parte do periodonto, nós temos o osso alveolar, né? O osso que fica, o dente fica implantado. Então, se essa progressão ela existir da doença gengival, da inflamação gengival, ela chega até em osso, a pessoa começa a ter perda óssea, por isso que gera mobilidade nos dentes e até mesmo a perda dos dentes por conta disso. Então aqui temos a representação de uma gengiva e dente saudável, né, os dentes branquinhos, sem nenhum tipo de placa visível, a gengiva rosa. Logo em seguida temos a gengivite com a presença de placa bacteriana e aquelas características que eu citei, né, vermelhidão, aqui com certeza tem sangramento ao escovar, ao tocar, edema, inchaço. Logo em seguida, se não tratar, formam-se bolsas periodontais, que nada mais são do que regiões em que houve perda óssea, né, regiões que deveria haver osso, mas o osso está sendo perdido porque a inflamação está aprofundando, e nesse local onde deveria ter osso e não tem mais, se chama bolsa periodontal, tá? E cada vez mais a progressão da doença, o aprofundamento da bolsa periodontal, uma perda óssea mais acentuada e podendo levar à perda dos dentes. Essa é a periodontite avançada, certo? E para terminar, vamos falar um pouquinho de equipamentos odontológicos, tá? O equipamento principal vou terminar essa aula em outro vídeo, senão vai ficar muito grande.